Cartoleiros e cartoleiras, tudo bom com vocês? Todo mundo preparado para a primeira rodada do Cartola FC? Eu não vou mentir, não estou muito preparado não, vou ter que pegar no tranco. Eu estou fazendo um projeto no meu trabalho muito bacana, muito legal, faltam poucos dias para terminar, mas não está dando tempo de eu me dedicar mais ao Cartola do que eu gostaria, justamente por causa do trabalho, tanto que hoje eu estou gravando esse vídeo bem tarde da noite, né? Mas enfim, primeira rodada do Cartola FC, muita gente nova, então é importante fazer uma explicação rapidinha do que significa a valorização no Cartola. A gente começa com 100 cartoletas, os jogadores estão caros, tem jogador custando 30 cartoletas, e para a gente poder escalar esses bons jogadores ao longo do ano, a gente tem que aumentar o nosso número de cartoletas, né? Tem que sair aqui de 100 cartoletas e ir para 130, 160, 190. Não é muito difícil, porém, na primeira rodada tem como a gente ganhar bastante cartoleta, assim como na segunda rodada. Inclusive, para ganhar cartoletas, a segunda rodada é muito mais fácil do que a primeira. Eu vou explicar um pouquinho aqui na primeira e depois, quando a gente for para a segunda rodada, eu explico melhor como que vai ganhar cartoletas na segunda rodada. Se a gente tem 100 cartoletas, precisa escalar 11 jogadores e um técnico, a gente vai ter que gastar menos de 10 cartoletas por jogador. Então, se a gente correr aqui para pegar o Fred, Robinho, Vitor, Marcelo Groi, que estão custando 28, 29, 30 cartoletas, eles vão ter que fazer muitos pontos para valorizar. O Cartola, quando determina o preço de um jogador, ele espera que esse jogador corresponda a uma média de pontos alta, certo? Então, por exemplo, o Ricardo Oliveira, que custa 27 cartoletas, é porque o Cartola imagina que a cada rodada ele vai estar fazendo 8, 9 pontos. E é muito difícil isso acontecer com todos esses jogadores caros. Então, você apostar em um deles para estar perdendo 5, 6, 7 cartoletas é muito ruim. Se você pegar o Fred e ele fizer 8 pontos, 9 pontos, ele vai continuar 30 cartoletas, você não valorizou nada. Se ele fizer um pouquinho mais de pontos aí, se ele fizer 13, 14 pontos, ele vai valorizar uma cartoleta e meia, 2 cartoletas. Em compensação, se ele só fizer 1 ponto, 2 pontos, ele vai desvalorizar muito, vai desvalorizar 5, 6 cartoletas. Então, nesta primeira rodada, eu não aconselho a gente a estar perdendo cartoleta de bobo, tá? Eu recomendo não escalar jogadores acima de 15, 16 cartoletas no máximo. Talvez 1 ou 2 jogadores de 15, 16 cartoletas e o resto tudo bem baratinho mesmo. Porque agora eu vou dar o exemplo contrário. Estamos aqui numa tela onde os jogadores estão custando 5 cartoletas. Ou seja, o que acontece? O Cartola acha que a média desses jogadores aqui de pontos vai ser cerca de 2,5 pontos, 3 pontos. Então, se eles fizerem nessa primeira rodada mais do que esses 2, 3 pontos, eles vão estar valorizando bem. Por exemplo, um jogador como o Lucas Lima ou até o Rodolfo, que são bons jogadores, eles têm condições de fazer 7, 8, 9 pontos e valorizar umas 4, 5 cartoletas. Com isso, em cada jogador aqui, ó, 100 cartoletas, se cada jogador valorizar 3, 4 cartoletas, a gente sai dessa primeira rodada com 135, 140 cartoletas brincando. Só que tem alguns problemas. O ano passado, o Cartola colocou muitos jogadores a 5 cartoletas. Era pelo menos uma pechincha por time. E nesse ano, o Cartola fez diferente. Colocou apenas uma pechincha por posição. Então, ano passado, a gente tinha 20 jogadores bons custando 5 cartoletas. E esse ano, a gente tem só 7 jogadores considerados pechinchas, certo? Que é inclusive o caso do Lucas Lima, do Rodolfo. Enfim, é legal a gente estar gastando poucas cartoletas nessa primeira rodada.
Vai pontuar mais? Vai pontuar menos? É tudo muito relativo, afinal de contas, é a primeira rodada, é tudo uma aposta. A gente ainda não sabe o potencial dos times a nível nacional. A gente teve muita referência nos campeonatos estaduais. E, além disso, alguns times que se destacaram estão se dedicando à Libertadores da América. Bom, vamos começar então analisando os confrontos. E não percam, hein? Antes de terminar o vídeo, mais para o final do vídeo, a gente vai dar um pulinho lá no site dos nossos parceiros, o Cartola Evolution. Eu também vou falar um pouquinho sobre o campeonato e preparei uma pequena brincadeira aí para a gente fazer ao longo do ano, ok? Bom, vamos começar analisando os confrontos. Eu vou destacar aqui alguns que eu acho mais importante. O Grêmio considero favorito contra a Ponte Preta. O Vasco eu considero favorito contra o Goiás. O Fluminense eu considero favorito contra o Joinville. Acho muito equilibrado Cruzeiro e Corinthians, Palmeiras e Atlético Mineiro e São Paulo e Flamengo. E os outros jogos são bem relativos. O Santos é favorito, mas vem de um título, joga fora de casa. O Sport é favorito contra o Figueirense, mas também não joga tudo isso. O Inter leva um pouco de favoritismo contra o Atlético Paranaense, mas a gente não sabe direito o time do Inter que vai entrar em campo, porque eles estão se dedicando a Libertadores. Enfim, é uma rodada complicada como todo começo de campeonato brasileiro, né? Vamos começar então pelos goleiros. E como eu disse que eu não quero gastar muito dinheiro nesta primeira rodada, eu vou esquecer todos esses goleiros aqui que custam acima de 15 cartoletas. Eu gostaria que o Martin Silva tivesse sido escolhido para começar o Cartola custando 5 cartoletas, mas não, o escolhido foi o Paulo Vitor. Então vou ter que pular o Martin Silva. Fernando Praz eu acho que deve ter uma boa pontuação contra o Atlético Mineiro, porém 12 cartoletas é um dinheirinho bom para se investir, né? Não é pechincha não. Renan ano passado mitou bastante, mas esse ano o time do Goiás não é o mesmo do ano passado e vai jogar com o Vasco fora de casa, também não aconselho gastar 12 cartoletas não. Enfim, quem que eu indicaria aqui? Eu indicaria o Diego Cavalieri, ou o Alisson, ou o Vladimir dos Santos. Eu não indicaria o Paulo Vitor do Flamengo, porque eu acho que o Flamengo não sai com saldo de gols. E se o Flamengo não sair com saldo de gols, o Paulo Vitor vai ter que fazer no mínimo umas 4 ou 5 defesas difíceis para poder fazer uma pontuação aí de 7, 8 pontos. Já o Vladimir, o Alisson e o Diego Cavalieri, eu acredito que possam sair com saldo de gols. É lógico que o Martin Silva deve fazer uma boa pontuação, assim como o Marcelo Groi, mas na minha opinião eles estão custando muito caro, ok? Só por isso que eu não estou indicando. Vamos então falar dos laterais. E aqui nas laterais, mesma coisa. Tem o Zé Roberto custando 25 cartoletas, eu acho um absurdo para começo de Cartola. A lateral está custando 25 cartoletas, eu acho que o Cartola inflacionou o mercado esse ano. Vou pular os laterais do Cruzeiro, que além de estarem mais caros do que a média, tem um jogo muito difícil contra o Corinthians. O Maddson, do Vasco, aí eu já acho uma boa opção. É uma possibilidade de sair com saldos de gols. O Goiás perdeu um jogo para um time praticamente desconhecido na quinta-feira pela Copa do Brasil. Perdeu de 1-0, nem gol fez. Então eu indicaria aqui o Maddson. O Lucas é um jogador novo aqui para o Cartola. Se não me engano, ano passado ele não chegou a disputar grande parte do Campeonato Brasileiro pelo time lá que ele jogava. E o Palmeiras está um pouco mais entrosado, está um pouco mais forte esse ano. Tem aqui o Chiquinho, lateral do Santos, que é uma boa pedida também. E o Wellington Silva, do Fluminense. Eu ainda acho que esses jogadores de defesa, nesse caso aqui os laterais, que estão 10, 11, 12 cartoletas, ainda acho muito arriscado gastar todo esse dinheiro na defesa, tá bom? Eu provavelmente só devo pegar aqui um desses que eu falei. O outro
deve ser mais barato. Talvez o Vitor Ferraz, ou até mesmo, vamos ver aqui na segunda página, o Alan Ruschel do Inter, o Cristiano do Vasco, 4 cartoletas, é uma excelente opção, com certeza o Cristiano vai estar no meu time. Já vou até pegar ele aqui. Aliás, inclusive eu não gosto de jogar no 4-4-2, vou mudar aqui para o 4-3-3. Não são todos os jogadores que eu vou estar escalando não, mas o Cristiano com certeza vai estar no meu time. Agora atenção, tá? Quem estiver pegando aí jogador do Santos, jogador do Inter, eles estão jogando fora de casa. Então depois que você terminar de fazer o time, vê se não tem muitos jogadores atuando fora de casa. Isso eu também sou contra, tá? Vamos partir agora para os zagueiros. E na zaga, eu também sou contra estar pegando jogador que custe acima de 10 cartoletas. Por quê? Vamos supor, o Vasco é muito favorito contra o Goiás, porém ganha de 4-1. Enquanto isso, a gente pega aqui um zagueiro de um time baratinho, por exemplo, o Lucão. Por mais que o São Paulo tenha um jogo difícil contra o Flamengo, de repente o jogo termina 0-0 e o Lucão faz mais pontos do que o Rodrigo. E aqui você só gastou 2 cartoletas, enquanto o Rodrigo do Vasco está custando 18. Então é muita aposta nesse começo de cartola. E quem que eu recomendo aqui para a zaga? Pedro Jeromel, 10 cartoletas, é um preço justo, pelo fato inclusive do Grêmio estar jogando contra a Ponte Preta e ser favorito. Também indicaria uma das pechinchas do Cartola, que é o Rodolfo do Grêmio, custando apenas 5 cartoletas. Quem quiser, inclusive, escalar os 2 jogadores da defesa do Grêmio, Rodolfo e Pedro Jeromel, ao longo do ano, eu prefiro dar uma variada, acabar pegando vários jogadores de times diferentes. Porém, como primeira rodada ela é uma aposta por si só, e o Grêmio é bem favorito contra a Ponte Preta, eu não seria contra, nesse caso, pegar 2 zagueiros do Grêmio. O Rodolfo eu já vou confirmar aqui no meu time. E eu tinha citado aqui também o Lucão do São Paulo. Eu acho uma boa opção para essa rodada, inclusive pelo fato de estar custando só 2 cartoletas. E vou com o Lucão. Quem quiser pegar um zagueiro do Sport ou um zagueiro do Palmeiras, também não sou contra não. Um ou outro acho uma boa sim. Os do Palmeiras estão custando 5 cartoletas, tem este Osvaldo do Sport que está custando 4. São jogadores que tendem a valorizar se fizerem 4, 5 pontinhos. Bom, vamos agora para o meio de campo. Bom, chegamos no meio-campo e, na minha opinião, é a posição mais difícil para esse começo de cartola, porque a gente não gosta de escalar volante, a gente prefere escalar meio atacante e todos eles estão muito caros, sem contar que os principais jogadores do ano passado saíram. Não tem mais o Conca, não tem mais o Ricardo Goulart, não tem mais o Everton Ribeiro e alguns outros bons jogadores não estão marcados aqui como prováveis para essa primeira rodada. Eu vou acabar pulando todos esses jogadores que estão custando acima de 15, 16 cartoletas e vou direto para a segunda página. Bom, a dificuldade continua. Tem o Wagner do Fluminense, mas por estar custando 12 cartoletas, ele vai ter que fazer no mínimo uns 4, 5 pontos para poder valorizar. Não gosto do Michael, não gosto do Wesley. Aí a gente vai seguindo aqui. O Wallace do Grêmio seria uma aposta, assim como o Wendel do Sport, mas acho caro um jogador desse nível, está custando 9 cartoletas. E aí a gente vai para a terceira página, tem o Serginho do Vasco, que a gente pode pegar ele só pelo fato do Vasco ser favorito contra o Goiás. Também não sei a potencialidade dele no Cartola para esse ano. O Pierre do Fluminense também somente pelo fato do Fluminense ser favorito contra o Joinville. Não sei também o desempenho dele no Cartola com relação à roubada de bola, à assistência. Não me convence
que ele seria um bom jogador para isso, mas por estar custando 6 cartoletas, enfim, poderia ser uma das opções. Lucas Lima, esse é unanimidade, não tenho o que discutir, mesmo se ele for mal, vai ser contingência, porque realmente é um excelente jogador, ainda mais por custar 5 cartoletas. E tem o Abuda, da Chapecoense, por 4 cartoletas. Rodrigo Dourado, do Inter. Se eu falar que eu conheço e acompanho esse jogador, eu vou estar mentindo. Mas pelo fato de estar custando 4 cartoletas, acaba sendo uma opção. E agora vamos para o ataque. E no ataque, infelizmente, eu vou estar pulando Fred, Robinho, Ricardo Oliveira, Leandro Damião. São jogadores muito caros, né? Todos aqui custando acima de 20 cartoletas. Mas olha só, quem quiser, pega. Só que depois vai para a segunda rodada desvalorizado, com menos de 100 cartoletas. Vai ser muito complicado, né? Quem que tem que apostar aqui? Bom, vamos torcer para que o Fred não faça gol e quem faça seja o Kennedy do Fluminense. Enfim, é uma opção. Trocar talvez o Luiz Fabiano pelo Centurion, que está custando mais barato do que ele. Ou já na segunda página aqui, o Roger da Chapecoense. Rafael Moura do Inter eu me recuso, ainda acho que ele é um cone. Teria aqui talvez uma opção do Sport, ou o Joelinton, ou o Mike, né? O Yuri Mamute do Grêmio, Gabriel Jesus do Palmeiras e o Gilberto do Vasco. Esse também acaba sendo unanimidade, tá? O Gilberto tem que estar presente aí em todos os times. Mesma coisa do que o Lucas Lima. E eu não sairia muito desses que eu falei, não. Então ficaria aqui uma outra vaga entre o Gabriel Jesus e o Yuri Mamute e um do Sport. Enfim, eu evitaria gastar muitas cartoletas nessa primeira rodada, tá bom? Já para os técnicos, eu acho que nós temos muitas opções e até por preços razoáveis. O Luiz Felipe Scolari é uma boa opção por 10 cartoletas, bem como o Doriva por 7, o Marcelo Fernandes por 6. Enfim, eu acho que a tendência é de eu acabar escolhendo um desses 3. O que eu vou levar em conta aqui? Na hora que eu finalizar a minha escalação, se eu tiver muitos jogadores do Vasco, aí talvez eu opte pelo técnico do Fluminense ou pelo técnico do Grêmio. Se eu tiver muitos jogadores do Grêmio, aí eu vou acabar optando pelo técnico do Vasco. Mas meu time, por enquanto, é mais ou menos este daqui a base e depois eu vou estar completando aqui. Inclusive, vou aproveitar para pegar o goleiro. E meu goleiro vai ser o Vladimir dos Santos, ok? Os outros, depois eu vou escolher com calma, esperar até amanhã para os times definirem aí melhor as escalações. Alguns jogadores que a gente colocou como pechincha no começo do ano não vão jogar essa primeira rodada, o que é muito ruim. Bom, agora vamos mudar um pouquinho de assunto e eu vou fazer uma visita ao site do Cartola Evolution. E logo depois eu quero dar uma palavrinha com vocês também sobre o campeonato de times da Gazeta e uma novidade que eu preparei para esse ano. Bom, para quem não conhece, o Cartola Evolution é parceiro da Gazeta do Cartola. O site deles é o www.cartolaevolution.com e todas as rodadas eles disponibilizam diversos quadros. A análise, o Mitando Sozinho, Ficando Rico, Você Escala os 12, Mitos da Rodada, Mendigos e o Esquadrão de Elite, que é onde eles formam o melhor time possível para tentar fazer pontos. E hoje a gente vai homenagear o Mendigos FC. Afinal de contas, a gente está pobre, não é? E a seleção que eles montaram para o Mendigos FC é esta daqui. Paulo Vitor no gol, Rodolfo e Vitor Ramos na zaga, Galhardo e Apodi nas laterais, Lucas Lima, Camilo e Valdívia no meio-campo e no ataque Fred, Roger e Gilberto. É um time muito bacana, eu gostei. Alguns jogadores desse daqui também vão estar presentes no meu time, outros eu não vi no Cartola, por isso que eu também acabei não indicando. Só não concordo muito com o Paulo Vitor no gol e com o Fred aqui no ataque. O resto tá bem legal, bem bacana mesmo. Esse time custou 99 cartoletas e o técnico é o Vinícius Eutrópio da Chapecoense. Boa sorte ao pessoal do Cartola Evolution.
Vamos agora falar do campeonato de times da Gazeta do Cartola. Aos novos inscritos, nós estaremos começando a seletiva já nesta primeira rodada. Durante a madrugada toda eu vou estar pegando todos os times que fizeram as inscrições corretas, tá montando uma tabelinha e durante 3 rodadas eles vão disputar para ver quem faz mais pontos, quem pega os bônus da Gazeta e assim começam o campeonato de times da Gazeta do Cartola a partir da 4ª rodada. Eu não quero deixar ninguém de fora e o bônus é justamente para privilegiar aqueles cartoleiros que acompanham a Gazeta com mais frequência. Então a gente vai ter mais de 1.100 times novos que já estão inscritos e a gente vai ter que fazer essa seletiva, infelizmente, mas eu garanto para vocês que se vocês fizerem uma pontuação razoável no Cartola e pegarem os bônus, vocês devem estar dentro do campeonato mesmo, porque eu vou abrir o maior número de vagas possíveis, ok? Neste vídeo de dicas agora, ainda não tem bônus, não deu tempo de eu fazer o formulário direitinho, por conta do meu trabalho, mas logo no começo da semana eu vou estar preparando o primeiro bônus para quem é frequente da Gazeta, já está pegando alguns pontinhos para ajudar nessa pontuação. Renovação de inscrições. Os cartoleiros que já participaram do campeonato ano passado, eu vou ver se dá tempo também nessa madrugada. Eu já estou uma madrugada sem dormir, talvez eu vá para a segunda agora. Eu vou ver se dá tempo de organizar tudo direitinho e bonitinho para o campeonato começar nessa primeira rodada. Se eu conseguir colocar tudo em ordem até antes da rodada começar, ok, o campeonato está valendo. Se eu não conseguir colocar até a hora do mercado fechar, eu não vou ser injusto, vou preferir deixar de fora e começar somente na segunda rodada, ok? Peço desculpas, mas é que às vezes na vida da gente aparecem algumas oportunidades e a gente tem que se dedicar ao trabalho, à família, a outras coisas e a gente não pode esquecer que o Cartola é um lazer. A gente gosta muito desse lazer, eu gosto muito de estar com vocês, mas essa semana realmente eu tive que ficar um pouco ausente. Porém, criei uma coisa interessante para esse ano. Eu montei o time que se chama Mitos da Gazeta. Então, eu vou ter o meu time, que é a Gazeta do Cartola FC, mas criei aqui o Mitos da Gazeta. E o que vai ser o Mitos da Gazeta? A Gazeta do Cartola é um canal no YouTube que gosta muito de conversar com os cartoleiros, de entrevistar os mitadores, de ter participação, conselhos, ajudas, teorias. E ao longo do ano passado, em várias rodadas, eu entrevistei mitos. E a partir de agora, desse ano de 2015, este time aqui, Mitos da Rodada, vai ser comandado pelos Mitos da Gazeta. Ao longo do ano, os cartoleiros que forem se destacando vão sendo entrevistados pela Gazeta, vão bater papo com a Gazeta e no final da participação vão fazer a escalação do time do Mitos da Gazeta. Mais uma vez, nesta primeira rodada, eu vou ter que repetir, eu não tive tempo de me dedicar ao Cartola e de entrevistar algum cartoleiro mitador. Porém, para a gente não começar do zero, o que eu fiz? Eu deixei no site principal da Gazeta isso daqui, Mitos da Gazeta. Vote aqui. Quando você clicar, vai abrir uma tela com a lista de alguns jogadores do Cartola. Goleiro, laterais, zagueiros, meio-campo, atacantes e técnicos. Eu selecionei 5 ou 6 de cada posição e, baseado nos votos de vocês, eu vou estar escalando este time para a primeira rodada. Na segunda rodada eu vou entrevistar algum cartoleiro que vai montar o time, na terceira rodada um outro, e quando não der para eu entrevistar, eu vou deixar disponível no site para vocês votarem. Votou, escolheu um goleiro, escolheu um lateral, escolheu um zagueiro, um meio-campo, um atacante. Amanhã, antes do mercado fechar, eu vou aqui ver o resultado dessas votações. Os jogadores mais votados, dando as 100 cartoletas,
eu vou estar escalando esse time e vamos ver se a gente leva esse time adiante. É praticamente uma cópia do que o programa do Cartola costuma fazer com os convidados deles, ok? Só que lá a gente não tem oportunidade de estar indo sempre nem de estar participando, então estou abrindo esse espaço aqui pra gente, ok? E espero que ao longo das próximas rodadas eu entreviste aí muitos mitos e que eles ajudem este time aqui, Mitos da Gazeta, a ir longe no campeonato. Terminou de ver o vídeo? Entra no site e vota. Amanhã, antes do fechamento do mercado, eu vou estar montando. Desejo a vocês um ótimo início de Cartola. Peço desculpas por ainda não estar totalmente atualizado do que está acontecendo no mundo do futebol, mas daqui em diante é nóis! Quem tiver com problema no campeonato, vou estar tentando solucionar ao longo dessa noite, do dia seguinte. Minha intenção não é deixar ninguém de fora não, ok? Abração para vocês, desculpa pelo atraso, fui!